Tá passando o slide? Tá. Ok, então. Obrigada. Vamos lá, olha só. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre os fármacos, né? Fármacos que alteram a secreção gástrica, tá bom? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer uma rápida lembrança sobre a fisiologia do estômago, tá bom? Para que a gente possa entender os principais locais em que os fármacos interferem, tá? E aí, na sequência, a gente vai estudar sobre os antiácidos, inibidores da bomba de prótons, os inibidores dos receptores de histamina e alguns gastroprotetores e análogos da prostaglandina, tá bom? São essas as principais classes. Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos e, ao final da aula, vocês precisam entender como que os protetores gástricos, eles afetam a secreção gástrica e através de quais mecanismos eles desenvolvem esses efeitos farmacológicos, tá bom? Então tá, vamos lá. Lembrando rapidamente aqui, quanto à anatomia do estômago, eu tenho que ficar permitindo a entrada, gente, porque eu tenho que deixar de compartilhar a tela. Peraí, prof, eu vou ficar mais um pouco em casa, então, para poder entrar todo permitir, mundo. né? Tá. 41 pessoas, tem pouca pessoa. Alane, me transforma como administrador também, aí eu aceito as pessoas. Valeu. Ok, vou continuar então, e aí eu não vou mais me preocupar com essa parte de... Foi, Felipe. Foi. O que é isso já? Voltou, gente? Sim, professora. Ok, então vamos lá. Então, nós temos que o estômago, ele é dividido em 3 partes principais, né? A região mais superior, que é a região do fundo, é uma parte que ela não tem proteção, né, contra o ácido clorídrico. A gente tem o corpo, que é onde a gente possui ali as células secretoras da mucosa, né, de muco, e o pepsinogênio, responsável, importante, né, pela digestão das proteínas, e onde nós temos aqui a produção do ácido clorídrico, e a gente tem também a parte do antro, né, também constituído por células, né, que secretam muco, pepsogênio, e também a gastrina, tá? Separando aqui a região do esôfago, que não tem nenhum tipo de proteção contra a acidez do estômago, nós temos o esfíncter, e aqui abaixo nós temos também o esfíncter pilórico, separando a região do duodeno, tá? Quando a gente estuda o estômago, além dessas suas divisões anatômicas, a gente também consegue perceber a sua constituição celular, correto? E aí a gente percebe que no tecido do estômago, ele é constituído por umas reentrâncias, que a gente chama, né? Reentrâncias ou velocidades, e essas superfícies, elas são constituídas por células específicas, com funções particulares para o perfeito funcionamento da função gástrica, né? E aí nós temos, então, os diferentes tipos de células, as células superficiais, né? Nós temos as células parietais, que são as células produtoras do HCl. Nós temos as células da mucosa, deixa eu pegar aqui um apontadorzinho para facilitar.
Aqui. Nós temos... Pincel, peraí. Aqui. Então, nós temos as células superficiais, nós temos as células parietais, nós temos as células da mucosa, que é responsável pela produção do muco, certo? Temos as células principais, que são as células responsáveis pela produção do pepsogênio, né? Que é muito importante lá para a degradação e digestão das proteínas, tá bom? E é importante notar que as células parietais, elas são as células responsáveis pela produção do ácido clorídrico. Só que, apesar dela ser responsável pela produção do ácido clorídrico, a liberação, ela só acontece mediante alguns estímulos, tá bom? Estímulos esse que agem sobre a célula parietal, fazendo com que ela libere o ácido clorídrico. E essa liberação, ela só acontece porque na sua proteína de membrana, a gente possui uma proteína de membrana muito importante nesse processo, que é a bomba de próton, tá bom? Responsável pela produção do ácido clorídrico, que a gente vai relembrar um pouquinho como que é o funcionamento dela. Mas a gente viu, né, vocês já viram, que esse estímulo das células parietais, ele acontece principalmente através de 3 mecanismos, né? Quais são eles? Vocês lembram? Primeiro mecanismo, ó, a gente tem a gastrina, a histamina e a acetilcolina, cada uma interagindo de forma específica com seus receptores. A gente, então, tem a estimulação das células parietais à liberação do ácido clorídrico. Ok, como que acontece? Vamos relembrar? A gente tem, nas células gástricas, a célula G, né? Que ela é estimulada, tá? Estimulada, ativada, especificamente por peptídeos e aminoácidos, tá? Essa célula G, gente, ela fica na região do antro. E quando peptídeos e aminoácidos se ligam à célula G, essa ativação da célula G faz com que essa célula libere a gastrina. A gastrina, então, cai na corrente sanguínea, certo? E chega nos seus receptores CCKB, receptores da colecistocinina, né? Quando se liga a esses receptores nas células parietais, eles ativam a célula parietal, a liberação do ácido clorídrico. Mas não é só a gastrina que faz esse estímulo, certo? Nas células parietais, a gente também tem receptores da acetilcolina, tá? E quando a acetilcolina é liberada pelo nervo vago, o que faz o nervo vago liberar acetilcolina? Quando a gente vê o alimento, ou quando a gente sente o cheiro do alimento, ou a gente coloca o alimento na boca e sente o sabor, todos esses estímulos fazem com que o nervo vago libere a acetilcolina. E a acetilcolina, então, ela vai agir em 3 vias diferentes, em 3 receptores, os mesmos receptores, mas em locais alvos diferentes. Ela pode agir nos receptores da célula G, estimulando a célula G a liberar mais gastrina. A acetilcolina, ela pode agir diretamente nos receptores muscarínicos da acetilcolina na célula parietal, estimulando a liberação do ácido clorídrico, ou a acetilcolina pode se ligar nos receptores muscarínicos das células cromafins, estimulando a liberação de histamina, tá? Que, por sua vez, vai se ligar aos receptores de histamina nas células parietais, que são receptores do tipo H2, tá bom?
Os 3 principais tipos de receptores histamínicos é o receptor histamínico do tipo H1, H2 e H3, tá? O H2, ele está diretamente ligado com essa função gástrica da liberação do ácido clorídrico. Tá bom, pessoal? Deu para entender até aí? Tudo certo? Posso continuar? Então, essa questão é questão de fisiologia mesmo, só de revisão, para a gente entender quais são os mecanismos que regulam a liberação do ácido clorídrico, tá bom? Por que, professora, que eu tenho que saber isso aqui? Porque lá na frente, só você saber disso aqui, você já vai entender qual é o mecanismo de ação de um fármaco, um protetor gástrico, tá bom? Então, é importante entender quais são os 3 mecanismos de estímulo para a liberação do ácido clorídrico, tá? Ok, vamos lá então. Esses estímulos, eles fazem com que a célula parietal libere o ácido clorídrico que ela já produziu. E essa produção, ela foi feita através da bomba de próton, tá? Vamos relembrar rapidamente como é que a bomba de próton produz esse ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, gente, ele vem de uma reação química de CO2 e água, tá certo? A célula parietal, olha, aqui a gente tem o plasma, observem aqui comigo, ó. A gente tem nessa região o plasma. Aqui nessa região colorada, a gente tem o interior da célula parietal e aqui nós temos a luz, tá? Região gástrica. Então, vamos ver como que essa bomba de próton funciona. A célula parietal, gente, ela é rica em CO2 e água, tá certo? Isso são produtos do seu metabolismo, naturalmente, tá? O que acontece é que esse CO2 e água, na presença de uma enzima chamada anidrase carbônica, tá? Ele vai ser convertido no ácido carbônico, tá bom? O ácido carbônico, ele passa por um processo de ionização, tá certo? Quando ele se ioniza, ele forma 2 compostos, 2 elementos. Ele libera o H+, e ele libera o bicarbonato, tá certo? Só que esses elementos, eles não ficam dentro da célula parietal, eles saem da célula parietal, tá? O bicarbonato, ele vai sair da célula parietal para o plasma através de uma proteína que faz o processo de antiporte. O que quer dizer o antiporte? Para cada uma molécula que sai, outra entra. Isso é antiporte, tá? Uma sai e outra entra. Então, ao passo que o bicarbonato sai da célula parietal e vai para o plasma para poder contribuir com o tampão plasmático, ao passo que o bicarbonato sai da célula parietal e vem para o plasma, um cloreto entra, tá? Através desse processo, dessa proteína de antiporte, tá bom? E o hidrogênio, que também foi produto da ionização do ácido carbônico, ele também não fica dentro da célula parietal, ele sai de dentro da célula parietal para a luz, tá? Para a luz gástrica. Como que isso acontece? Através de um antiporte, que é exatamente a nossa bomba de próton. Essa bomba pega esse H+, e tira da célula parietal e leva para a luz estomacal, tá bom? Só que, ao passo que esse H+ sai, um potássio entra, tá? Processo de antiporte, para cada um elemento que sai, um diferente entra. Só que esse potássio, ele não pode ficar acumulado aqui dentro da célula. Então, ele sai. Só que quando ele sai por uma proteína responsável por o suporte, o cloreto que entrou, ele também sai. Então, eu tenho o potássio voltando e trazendo com ele junto o cloro. Esse cloro vai se unir com o H+, e a gente tem, então,
HCl, o ácido clorídrico, tá bom? É assim que funciona a bomba de próton. Professora, preciso saber isso? Precisa. Por quê? Porque quando chegar lá na frente, você vai ver que tem um fármaco que ele atua inibindo essa bomba. E aí você vai entender que toda vez que ele inibir essa bomba, ele estará inibindo a produção do ácido clorídrico e, consequentemente, reduzindo a acidez estomacal. Tá bom? Vou continuar, tá? Se vocês não entenderem, tiver alguma dúvida, vocês se manifestem aí que a gente volta, tá bom? Então, ok. Só que tudo que é produzido demais não presta. Pode ser o bom que for, produzido demais não vai prestar. A mesma coisa é com ácido clorídrico. Se você tivesse um ácido clorídrico sendo produzido, só o ácido clorídrico, continuamente, o próprio estômago sofreria os ataques do ácido clorídrico e suas consequentes lesões a partir disso. Então, a gente tem um equilíbrio dessa produção do ácido do ácido da ação do ácido clorídrico, né? A gente tem a gastrina, a histamina, a histamina e a acetilcolina estimulando a produção do ácido clorídrico pela bomba de próton, mas a gente também tem a prostaglandina do tipo E2, tá bom? PGE2, que ela é responsável por aumentar a produção do HCO3-, né? E o muco. E aí, quando ela aumenta essa produção de muco, ela faz esse balanço, essa proteção gástrica da própria ação do ácido clorídrico. Tá bom, pessoal? Então, quando eu tenho um desequilíbrio, tá? Quando eu tenho um desequilíbrio entre os fatores de proteção e os fatores de agressão, quando eu tenho um desequilíbrio nessa balança, então eu começo a ter alterações gástricas, tá? E aí é importante eu entender quais são os fatores defensivos. Quais são? O muco, a produção do muco, bicarbonato, fluxo sanguíneo e as prostaglandinas. Isso são fatores que contribuem, fatores de defesa do tecido gástrico, da função gástrica. E aí eu tenho os fatores agressivos, tá? H. pylori, os anti-inflamatórios não esteroidais, a acidez, o fumo. Todos são fatores que podem contribuir para o surgimento de lesões, tá? São as úlceras gástricas, por exemplo. Tá bom? Então. Professora, Oi? como é que a pepsina entra como um fator agressor bem aí? Ela contribui para digerir a mucosa? Como é que é isso aí? Se ela tiver uma produção exagerada, ela também contribui na acidez, né? Não é ela na sua concentração fisiológica ali apropriada para a digestão das proteínas, tá? É numa concentração elevada. Ah, legal. Obrigado. Gente, então olha só, entendendo como que funciona a liberação, né, do ácido clorídrico, como que funciona a regulação dessa liberação, como que funciona os fatores protetores, então eu vou estudar quais são os fármacos utilizados nos distúrbios, nos diferentes distúrbios que vão ser gerados quando eu tenho um desequilíbrio entre o fator agressor e o fator protetor, tá bom? Quando eu tenho esse desequilíbrio, você tem as úlceras
úlcera esofágica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, você tem esofagite, você tem as gastrites, vários problemas estomacais. Eu não quero focar na aula os problemas gástricos, a fisiopatologia dessas doenças. O que eu quero focar nessa aula com vocês é a farmacologia, é a classe dos medicamentos que vocês terão como ferramentas para poder tratar esses distúrbios gastrointestinais, tá bom? Então, vamos lá. Quais são essas principais, quais são as principais classes, né? Quais são as principais classes de fármacos que atuam nos distúrbios gastrointestinais? Eu tenho duas classes específicas, são os redutores de acidez gástrica e os protetores da mucosa gástrica. Professora, todo redutor da acidez gástrica é um protetor? Sim. Por que eles são divididos em duas classes diferentes? Porque o mecanismo de ação com que eles agem é totalmente diferente, tá bom? Por isso que um é classificado dentro de um grupo como redutor da acidez, embora você reduzindo a acidez, você está tendo um efeito protetor, certo? Mas eles são conhecidos como redutores da acidez. E os protetores da mucosa gástrica, essencialmente falando, eles têm um mecanismo de ação que não está relacionado com a redução da acidez. Mesmo assim, eles exercem um efeito protetor, tá? Então, vamos lá. Quais são os redutores de acidez gástrica? Eu tenho os antiácidos, antagonistas dos receptores H2 e os inibidores da bomba de H+, que são os inibidores da bomba de próton, tá bom? Quais são as classes dos redutores de acidez gástrica? Antiácidos, antagonistas dos receptores H2, inibidores da bomba de próton, tá bom? Vamos lá, então. Quais são os protetores da mucosa gástrica? Sucralfato, compostos de bismuto e análogos da prostaglandina, tá? Quais que vocês conhecem mais? Quais que vocês utilizarão mais? Os redutores de acidez gástrica, tá? Ok, então vamos começar pelos antiácidos, tá? O que são os antiácidos? Antiácidos são bases fracas. Todo mundo já tomou antiácido na vida, tá? Por serem bases fracas, eles vão reagir com ácido clorídrico e vai formar um sal e água, química básica, né? E a partir do momento que ele forma um sal e água, ele diminui a acidez no estômago, tá bom? E aí eu tenho alguns exemplos, né? Bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, todos são exemplos de bases fracas que vão reagir com ácido clorídrico, que vai formar um sal e água, tá bom? O que tem de diferente entre eles? As reações que eles causam, cada um dentro da sua particularidade, que está diretamente relacionada com o tipo de sal que é produzido. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, né? O que acontece? O que acontece com o bicarbonato de sódio? O bicarbonato de sódio, ele reage rapidamente com ácido clorídrico. E aí ele produz o cloreto de sódio e produz CO2, tá?
Isso aqui é uma reação química que acontece rapidamente, por isso que o bicarbonato de sódio, ele tem uma ação rápida, tá? E ele eleva rapidamente o pH do suco gástrico para cerca de 7,4, tá bom? Só que o que acontece? Esse sal, o cloreto de sódio, ele é um sal que ele é absorvido no intestino. E por ele ser absorvido no intestino, ele tem um uso restrito, porque ele pode causar alcalose, entendeu? E a partir do momento que ele pode causar alcalose, ele pode ocasionar um desequilíbrio sistêmico. Por isso que o bicarbonato de sódio, ele não pode ser usado de forma indiscriminada e de forma por longo tempo, sabe? Fica usando direto. O bicarbonato de sódio, em particular, ele não pode ser usado por longo tempo, por um longo prazo. Por quê? Por duas razões. Primeiro, como o cloreto de sódio, ele é um sal que ele é absorvido, num paciente que ele tenha algum problema hidroeletrolítico, problema de hipertensão, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, ele pode aumentar a retenção líquida, e isso não é benéfico. E outro problema, o CO2, com o tempo, ele pode estimular a produção de H+. E isso pode provocar um aumento de acidez rebote. Isso é muito importante. E as pessoas não sabem disso e fazem uso indiscriminado de antiácido, particularmente de bicarbonato de sódio, tá bom? Já os outros Esse uso do bicarbonato era muito frequente na questão de produção de alimentos também antigamente, né? E tava muita gente passando mal, achando que era infecção, mas na verdade era porque usava bicarbonato geralmente no feijão, né? Exatamente. E esse CO2 eu fiquei na dúvida agora, ele se forma sólido como um cristal também, junto com o NaCl e absorvido no intestino? Não, ele vai estimular a produção do H+. Não, eu quis dizer nessa reação química. O cloreto de sódio, ele é o sal. Ele que vai ser absorvido. E ele que pode gerar alcalose ou pode gerar retenção líquida. O CO2 é o metabólito que resta, que a longo prazo reage estimulando a produção de H+. Entendeu? Por isso que ele não pode ser utilizado a longo prazo. E outra, além dele estimular, eu falei que ele estimula a liberação de H+, ele estimula a liberação de gastrina com o tempo. Ele estimula a secreção da gastrina. É por isso que ele vai estimular a produção do ácido clorídrico, porque vocês lembram quais são os 3 estimuladores da liberação do ácido clorídrico? Histamina, acetilcolina e a gastrina. E o CO2, com o aumento da concentração dele, ele leva a aumento da produção de gastrina. Então, indiretamente, ele eleva a produção do ácido clorídrico. Isso não acontece a curto prazo, tá bom? Isso acontece a longo prazo. É por isso que um paciente que ele é tratado com antiácido à base do bicarbonato de sódio, quando esse tratamento é feito a longo prazo, ele pode ter uma acidez gástrica pior do que a que ele tinha quando ele iniciou o tratamento, tá bom? E, professor, então é por isso que ele, com esse estímulo de liberação de H+, por isso que gera uma alcalose, no caso seria uma alcalose metabólica, uma alcalose... O que eu chamo essa alcalose? Está escrito aí. Metabólica, não é respiratória, né? Porque está sendo causada no intestino. Não, é a metabólica. Entendeu? Então, esse antiácido, ele precisa ser utilizado com mais cautela, tá bom?
No primeiro momento, ele neutraliza o H+, mas a longo prazo, quando você tem um aumento da produção de CO2, ele estimula a produção da gastrina, né? Virando um ciclo vicioso, tá bom? Tá ótimo, obrigado, professor. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Ah, tá. Aí eu ia falar para vocês dos outros dois tipos, né? De antiácidos também bem comum. O primeiro é o hidróxido de magnésio, tá bom? E o segundo é o hidróxido de alumínio, tá? Aí, o que acontece? Olha só, todos são antiácidos? Sim, todos são antiácidos. Todos têm o mesmo mecanismo de ação? Todos têm o mesmo mecanismo de ação. Qual é? Que é reagir com ácido clorídrico, formando um sal e água, né? E ali diminuindo a acidez. Só que o efeito deles, a diferença do efeito entre eles, está nesse tipo de sal. O bicarbonato de sódio forma o cloreto de sol. Já o hidróxido de alumínio, de magnésio, perdão, ele forma outro tipo de sal. Esse pó insolúvel, que é o cloreto de magnésio formado no estômago, ele não é absorvido, entendeu? Por ele não ser absorvido, ele não vai produzir alcalose sistêmica, tá bom? E como ele é pouco absorvido e o magnésio é pouco absorvido pelo intestino, eu acho que tem alguém com o microfone ativo. Não consigo. Rubens, teu microfone tá aberto, mano. Ok, né? Então, o que acontece? Como o hidróxido de magnésio forma o cloreto de magnésio, que não é absorvido, o magnésio tem uma baixa absorção pelo intestino, então ele tem um efeito laxativo. Quem aqui nunca tomou um vidrinho de magnésio para poder fazer esvaziamento gástrico, né? Para poder fazer um exame, vou fazer depuração do. Isso era muito antigo, né, gente, que falavam isso. Minha pele tá cheia de espinha, vou fazer um depurativo no sangue, aí tomava hidróxido de magnésio, né? E aí limpava o estômago todo. Por que o hidróxido de magnésio, que é um antiácido, ele tem um efeito laxativo? Exatamente por causa do tipo de sal que é formado. E isso em grande quantidade, tanto é que quando você usa o hidróxido de magnésio com efeito laxativo, ele é numa proporção muito maior do que como antiácido. Tipo, o antiácido você usa 1, 2 colheres. O laxativo você usa copo, né? Ou vidro, que eles tinham, não sei se ainda é produzido, mas na época que eu era farmacêutica comercial, RT de farmácia, tinha uma dose que vinha o vidro já grandinho e tinha um que era a dose própria como laxativo. Então, a concentração do sal, ela é diferente, tá? Mas todo o efeito está no sal que é produzido. Por exemplo, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, ele forma o cloreto de alumínio no estômago. E o cloreto de alumínio, ele já tem um efeito oposto. Ao invés de ter um efeito laxativo, ele tem um efeito constipante, entende? Ele tem essa ação adsorvente, né? Absorve água, retira a água, causa o ressecamento no bolo fecal, e aí você tem um efeito constipante por conta do alumínio. Eleva o pH do estômago para cerca de 4 vezes mais, porque não eleva o pH do estômago para 4, né? Que era ácido, e tem a excreção fecal e renal. Aí você pergunta, professora, mas se eu for usar o hidróxido de alumínio, eu vou ter o efeito laxativo. Se eu for usar o hidróxido eu vou ter o efeito de constipação. Se eu for usar o hidróxido de magnésio, eu vou ter o efeito laxativo. Aí, o que eles fazem? Vocês sabem qual é o antiácido que ele é mais caro? Vocês sabem qual que é? Não. Milanta Plus. Ele é até um ético. E aí tem ele e tem os seus similares, né? O que eles fizeram? Eles associaram,
certo? Deixa eu voltar aqui. Eles associaram os diferentes sais para que o efeito de um pudesse antagonizar a reação adversa do outro, tá bom? Então, no caso do Milanta Plus, você tem o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Então, você deixa de ter a constipação como uma reação adversa e deixa de ter o efeito laxativo, a diarreia, né, como um efeito adverso. E aí eles ainda associam a simeticona para poder diminuir os gases, tá bom? Então, só mostrando o que eu falei aqui para vocês de uma forma visual, a gente tem os antiácidos sistêmicos e os antiácidos não sistêmicos. Os antiácidos sistêmicos, a gente precisa ter um pouco mais de cautela. Qual é ele? A base é bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele vai formar o sal, que é absorvido, né, o cloreto de sódio, e isso pode gerar alcalose também, como pode gerar um efeito rebote de acidez gástrica quando utilizado a longo prazo. Isso tudo por quê? Porque o cloreto de sódio ele vai ser absorvido. Os não sistêmicos não têm esse tipo de preocupação. Quais são eles? Bicarbonato de cálcio, hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Tá bom, pessoal? Quais são as indicações, gente? Quais são as indicações? Dispepsia, alívio sintomático na úlcera péptica, refluxo esofágico, tá bom? E as contraindicações? Bom, as contraindicações, elas são especialmente para o bicarbonato, tá? Bicarbonato, por quê? Porque eu já expliquei para vocês essa parte, tá? Então, resumindo, tá? Resumindo, nós temos esse esqueminha, onde eu coloquei para vocês os 4 principais tipos de sais, a ação que cada um tem, a vantagem e a desvantagem, tá? É só um resumo do que, uma síntese do que eu apresentei para vocês aqui, tá bom? Termos dos principais sais, a ação de cada um, vantagem e desvantagem, tá bom? E, professora? Oi. Fiquei na dúvida naquela parte do hidróxido de magnésio, só que eu acho que dei uma pesquisada aqui no Google e ele falou que eleva por volta de 4 a 5 mesmo o pH, porque o pH normal é 2, né, do estômago. Então, quando eleva para 4 ou 4 vezes mais? Não, eleva para 4. No caso, são 100 vezes menos ácido, porque o pH ele é uma fórmula que é menos log de H+, né? Então, ele opera na base 10. Entendi. Aí, ele levando de 2 para 4, ele diminuiu a acidez em 100 vezes. Verdade, verdade, faz sentido. Obrigada. Nada. Então, é isso aí, tá, pessoal? Deixa eu mostrar agora para vocês. Então, é isso, tá? Resumindo, o que que nós temos? Nós temos bicarbonato de sódio, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio, tá? Como os 3 principais sais. Qual que é o mecanismo de ação dele? Todos eles vão fazer uma neutralização química do ácido clorídrico, tá? Só que o bicarbonato de sódio, ele tem como desvantagem, já falei para vocês, alcalose metabólica, tá bom? Porque ele é absorvido pelo trato gastrointestinal, além de produzir o dióxido de carbono, que ele pode lá estimular a célula G a produzir gastrina, tá bom? O hidróxido de alumínio, ele não tem, né, não altera esse equilíbrio, nem a motilidade, mas ele tem a constipação, o hidróxido de magnésio, né, também não é absorvido pelo trato gastrointestinal, mas ele aumenta o peristaltismo, e o carbonato de cálcio também tem esse efeito constipante, tá? Mas também pode reduzir pode produzir
cálculos, né? Por conta do sal que a gente não vê nos demais antiácidos, tá bom? Bom, então, olha bem, nós falamos sobre os antiácidos, nós falamos os principais antiácidos, as vantagens e desvantagens e os principais usos clínicos e ainda os cuidados que a gente deve ter, tá? De forma simples, não é nada complexo, mas você vê que é algo bem elementar que você precisa ter minimamente na sua base, tá bom? Entender quais são os principais, tá? As vantagens e desvantagens, os cuidados que você tem que ter. Ok. Depois que eu conheço os antiácidos, então, eu preciso conhecer os antagonistas dos receptores H2, tá bom? Quais são os antagonistas dos receptores H2? Como que é o mecanismo de ação deles? É bem simples. É bem simples. Se um dos mecanismos de estimulação das células parietais a liberarem o ácido gástrico é a ativação dos receptores H2 que tem lá na membrana das células parietais, o que é que o antagonista do receptor H2 vai fazer? Deixa eu ver se eu tenho a estrutura química. Eu tenho. Olha aqui a estrutura da histamina. Olha aqui a estrutura dos fármacos da histamina. Eles têm uma estrutura semelhante, isso faz com que ele se ligue no receptor, mas ele não tem capacidade de ativar o receptor. Então, consequentemente, a gente tem um bloqueio do receptor. Se ele se liga, mas não ativa, ele impede com que a histamina se ligue. E a partir do momento que você não tem a histamina se ligando no receptor H2, você vai ter uma diminuição da estimulação da produção de ácido clorídrico. Aquele ácido clorídrico que era produzido pelo estímulo da histamina, você não vai ter mais, tá bom? Altamente seletivos para o receptor de H2. Eu lembro que na nossa tutoria, a Gabi fez uma fala sobre os antagonistas, né, dos receptores H2, e como a gente sofre de que mesmo? De rinite, né? Usamos com muita frequência o antagonista, os antihistamínicos, né? E aí eu perguntei para a Gabi, já que a gente fazia muito uso de antihistamínico por causa da rinite, se a gente poderia ter, então, gastrite, né? E ela ainda falou, será que seria por isso que eu estaria desenvolvendo gastrite? E eu falei para ela que não, né, gente? Porque o antagonista do receptor de histamina próprio para o efeito gástrico, ele é altamente seletivo. E o da rinite, né? Eles também, antialérgicos, eles também são altamente seletivos para o H1. E o receptor H1, ele está diretamente relacionado com os efeitos antialérgicos, né? Com os efeitos mediados pela histamina voltados para os processos alérgicos. E o receptor H2, ele está voltado para os processos gástricos. Então, não tem nenhuma relação da gastrite com o uso de antihistamínicos por conta da ação dos receptores H1 e H2 por causa dessa seletividade, tá bom? E aí, gente, são fármacos muito potentes. Eles inibem 60% a 70% da secreção total de ácido. Você vai ter uma secreção de 100%? Não. Por quê? Porque a histamina é só um dos mecanismos que estimula a liberação do ácido clorídrico, tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguir. Quais são os principais representantes da classe, gente? Famosa cimetidina, famosa ranitidina, famotidina, que já não é tão famosa, e nasitidina, que não é tão famosa, mas é a mais potente que tem, tá bom?
Quais são os mais comuns em termos de preço, uso-benefício, disponibilizados no SUS? Cimetidina, ranitidina, vocês vão ter sempre à disposição de vocês, tá bom? Ó, tanto é que eu coloquei aqui um quadro só para comparar para vocês entre os principais representantes da classe, a biodisponibilidade, né? A meia-vida plasmática, a duração do efeito e o efeito relativo sobre a atividade do citocromo P450, tá? O mais disponível é a anisatidina, né? A biodisponibilidade dela é mais que 90%. Ou seja, quando você administra uma dose, mais de 90% da sua dose inicial, ela está disponível na circulação sistêmica para exercer o efeito protetor, tá bom? Em segundo lugar, seria o quê? A cimetidina, tá? A cimetidina e a ranitidina. A famotidina, no caso, ela apresenta metade da biodisponibilidade da cimetidina, ou seja, uma biodisponibilidade de 40% significa que menos da metade do que você administra está disponível na circulação sistêmica para exercer o efeito, tá certo? E vamos seguindo. Aqui eu tenho essa imagem, ela é mais para mostrar para vocês a potência, tá? A dose de cada um. Isso aqui vocês não precisam ter isso decorado, tá? É mais como consulta mesmo, para que vocês entendam qual que é o mais potente, qual que é a dose para se ter o efeito, tá bom? O efeito da inibição da secreção gástrica, e qual que é a dose usual na condição de úlcera duodenal ou da úlcera gástrica aguda, tá? Se vocês quiserem tirar uma fotinha, é só para consulta mesmo, tá bom? Bom, quais são os principais, né? Quais são as principais indicações, né? Dispepsia não ulcerosa, e geralmente quando você tem um sangramento relacionado ao estresse, tá bom? Alterações das secreções gástricas abundantes em situação de úlceras e situação de estresse, eles geralmente lançam mão dos antagonistas dos receptores H2. Em pacientes, no caso, em condição de estresse em UTI, eles fazem uso da cimetidina IV, tá bom? Ou da ranitidina, depende do que tem disponível na unidade de tratamento. Porque geralmente um paciente que ele está na UTI, ele está fazendo uso de multidrogas, né? E isso naturalmente vai agredir, né, o tecido gástrico. Então, eles associam os bloqueadores, né, os antagonistas dos receptores H2, como um fator protetor já para evitar, né, o agravamento dessa condição gástrica por estar exposto a este multifármacos, tá? Quais são os principais efeitos adversos, né? Diarreia, cefaleia, sonolência, dor muscular, constipação. E a cimetidina, em particular, ela gera ginecomastia, galactorreia, oligoespermia, impotência sexual, tá bom? No caso dos homens. E também redução na contagem de plaquetas, tá bom? Vou seguindo, então. Isso aqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque, como os antagonistas dos receptores H2, eles são... Assim, como problemas gástricos é uma condição
alterações gástricas, problemas gástricos, é uma condição clínica muito comum, você precisa estar sempre atento se o seu paciente estará fazendo uso de outras drogas ou não, entendeu? Por quê? Porque os antagonistas dos receptores de H2, eles inibem as enzimas do citocromo P450. E eu não sei se vocês lembram lá da farmacologia básica, lá do comecinho, né? Onde vocês estudaram farmacocinético, que era farmacocinético, farmacodinâmico. Vocês devem ter visto o papel do citocromo P450 no metabolismo do fármaco, né? E quando você tem a inibição do citocromo P450, você termina diminuindo o metabolismo da droga. E se você diminui o metabolismo da droga, você provoca um aumento dessa droga na circulação. Então, consequentemente, você aumenta o tempo de meia-vida dessa droga. Ela fica mais tempo disponível e ela vai ter mais tempo desenvolvendo o seu efeito, entende? Então, para um paciente, por exemplo, que está fazendo uso de varfarina, você vai ter o aumento do tempo de meia-vida, você vai ter o aumento do efeito da varfarina. Se o paciente estiver usando uma fenitoína, você também vai ter um aumento do efeito da fenitoína. O antidepressivo tricíclico, por exemplo, você vai ter um aumento do efeito. Por exemplo, a mitriptilina, né, que é um antidepressivo tricíclico. Benzodiazepínicos, por exemplo, você vai ter um aumento do efeito. Sulfonilureias, que são fármacos hipoglicemiantes, né? Eles atuam ali aumentando a ligação da insulina nos tecidos, nos receptores, né? Utilizado para diabético. Você vai ter um efeito aumentado. Então, quando você tem um paciente utilizando essas classes de fármacos, você precisa atentar para o uso de antagonistas de receptores H2, porque você pode ter um aumento no efeito farmacológico desses medicamentos, ok? Professora, interagir significa que eu não posso, tipo assim, tem interação medicamentosa. Ele inibe a ativação do citocromo P450. Então, eu não vou poder usar o antagonista no diabético. É isso? Eu não vou poder utilizar a cimetigina com um paciente depressivo que está utilizando um antidepressivo tricíclico. Seria isso? Não necessariamente. Se você tiver opção de outros fármacos, você pode optar por outros fármacos. Mas você pode, quando a gente fala assim que tem interações e precisa de cuidados, você pode fazer ajustes na dose do fármaco original, entendeu? Ajustes nas doses da varfarina, por quê? Porque você já sabe que vai ter um efeito aumentado. Mas vamos dizer, você é o clínico que está tratando o problema gástrico. Você não é o psiquiatra que vai mexer na dose da varfarina já, do antidepressivo, entendeu? Da fenitoína. Você não é o psiquiatra para mexer na dose dessas drogas. Então, você tem duas alternativas: a comunicação interprofissional para fazer o ajuste de doses, ou você optar por uma classe onde você não tenha esse tipo de interação, tá bom? E vamos seguir, então, para a nossa terceira classe, tá? Que são os inibidores da bomba de próton. Aí eu pergunto para vocês, o que os inibidores da bomba de próton fazem? Como que o inibidor da bomba de próton, ele exerce o seu efeito de proteção gástrica?
Hum? Tudo bem. Vocês não responderam, é porque vocês têm preguiça, né, de desativar o microfonezinho. Mas eu sei que vocês sabem, porque lá no início da aula eu mostrei para vocês o que é que a bomba de próton faz, né? A gente revisou, relembrou lá no início da aula que a bomba de próton, ela produz o ácido clorídrico, né? Porque ela tira da célula parietal e coloca na luz gástrica o H+, né? E que vai reagir com o cloreto, que também vem lá do Simporte, né? Que também para a luz gástrica, e aí você tem ali a reação do ácido clorídrico. Então, você viu que a bomba de próton, ela produz o HCl, ela produz o ácido clorídrico, né? Então, se você inibe a bomba de próton, o que vai acontecer? Você está inibindo a produção do ácido clorídrico. Olha só, se você inibe se você inibe o receptor de histamina do tipo 2, você não está inibindo a bomba de próton, tá? Você não está inibindo a produção do ácido clorídrico. Você está inibindo a liberação do ácido clorídrico, tá bom? Mas quando você utiliza um omeprazol, um lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol, esses aqui são os mais comumente que vocês vão lidar com eles, né? Omeprazol, que é o mais baratinho, lansoprazol e o pantoprazol, que é o mais carinho em relação aos representantes da classe. Quando você está tratando de inibidores da bomba, você está falando que você está inibindo a produção do ácido clorídrico, tá? E aí, o que é interessante notar? Que essa inibição, ela é uma inibição irreversível. Ela é diferente daquela inibição que você bloqueia o receptor, né? Mas se você aumenta a concentração de uma outra substância, ela desloca ali, né, o antagonista do receptor e volta o efeito. Isso não acontece, tá bom? Isso não acontece com os inibidores da bomba de próton. Por quê? Porque uma vez que o inibidor de próton se liga no receptor dele, ele bloqueia a bomba de forma irreversível, tá bom? Isso é muito importante, por quê? Porque isso está diretamente relacionado com o efeito do fármaco. Para você ter outra produção de ácido clorídrico por aquela bomba de próton, o organismo vai ter que sintetizar uma nova bomba, certo? Vai ter que passar por todo o processo de síntese, transcrição gênica, síntese de uma nova proteína, porque nós estamos falando de uma proteína. E ele bloqueou uma proteína. Isso foi feito de forma irreversível, tá bom? É necessário cerca de 18 horas para que você tenha todo o processo de transcrição gênica para a produção de uma nova molécula da bomba de sódio e potássio, tá bom? Isso nos leva ao seguinte conhecimento, à seguinte formação. Quando você está fazendo um tratamento com um inibidor de bomba, que você interrompe o fármaco, você tem o retorno completo da secreção gástrica em torno de 3 a 4 dias, para poder voltar à produção normal, tá certo? Deixa eu ver aqui se o que eu falei. Tá. Falar aqui rapidamente da farmacocinética, né? Tem uma rápida absorção, tá? A particularidade de quando você administra esse medicamento com alimento, você reduz a biodisponibilidade dele em 50%, tá? Daí a recomendação de fazer o uso
de inibidores da bomba de próton em jejum, tá bom? Todo mundo sabe que é em jejum, mas ninguém sabe por quê. Vocês sabem por quê? Porque reduz a biodisponibilidade. O que é reduzir a biodisponibilidade? Você reduz até em 50% a concentração do fármaco disponível na circulação sanguínea para poder se ligar no receptor. É isso que o alimento faz. Por isso que é tomado em jejum, tá? Sofre o metabolismo de primeira passagem e tem a eliminação renal, tá bom? Essa parte aqui, gente, só mesmo comparativa entre as drogas, a biodisponibilidade de cada uma e a dose usual, que geralmente vocês vão fazer no dia a dia, tá bom? A título de consulta também. Não precisam decorar isso aqui. Não precisa ficar decorando esses números, tá? Então tá, qual a principal via de administração, gente? A mais comum, a administração oral, tá bom? Administração oral. E aí, ele, na constituição, na construção do medicamento, né, ele tem um revestimento que ele é ácido resistente, tá bom? Para sofrer a desintegração só no intestino, tá? Tem uma absorção rápida, acúmulo dos canalíticos secretórios, conversão para a forma ativa. Náuseas, vômito, dor abdominal, constipação, flatulência, diarreia são efeitos adversos mais comuns, tá? E tem os efeitos adversos que eles têm observado, mas ainda eles não sabem explicar, não sabem muito ao certo, né? Que é a hipergastrinemia, provocando crescimento de tumores gástricos, né? Alguns estudos vêm mostrando, isso ainda está em estudo, e efeito teratogênico não se sabe ainda ao certo se ele desencadeia, né? E aí, por isso, na dúvida, não se usa, tá? Interações, né? Interações muito importantes. Diminuição da acidez do estômago. Ué, professora, mas isso não é o que a gente quer? Sim, é o que a gente quer. Só que existem fármacos que eles precisam da acidez do estômago para poder serem absorvidos. É o caso de antifúngicos, como o cetoconazol, tá? E de digitálicos, como a digoxina. Então, se o seu paciente estiver fazendo tratamento de alguma infecção fúngica com cetoconazol ou de alguma doença cardíaca, que ele esteja usando digoxina, você vai e você administrar um né? Então, e essa aqui de protetor gástrico é muito simples, não tem assim mistério nenhum. Então tá vendo aí? Protetores da mucosa gástrica. Quem são os protetores da mucosa gástrica, gente? 2, tá? Sucralfato, deixa eu pegar minha canetinha. Sucralfato e os compostos de bismuto. Eu acho que vocês devem estar acostumados, assim, com omeprazol, ranitidina, cimetidina, né? Mas, não sei, sucralfatos e compostos de bismuto, vocês estão acostumados com esses nomes? Já conheciam ou não? Já conhecia? Eu lembrava mais dos primeiros que a senhora falou. Desses que são mais comuns, né? Os sucralfatos, gente, não são usados com muita frequência. Por quê?
Porque eles são usados mais em condições que você tem úlceras abertas, entendeu? Como que é o efeito protetor dele? Não tem nenhuma relação com redução da produção do ácido clorídrico ou com redução da da ativação, né, da liberação do ácido clorídrico, não tem nenhuma relação. Como que é o mecanismo de protetor deles? Eles formam sal de sacarose, complexado com hidróxido de alumínio. E aí eles formam um filme, uma pasta viscosa. E quando esse filme se forma na mucosa gástrica, ele tem afinidade por regiões ulcerosas. E aí ele se deposita sobre essas úlceras, certo? E aí é essa pasta viscosa que fica sobre a úlcera que protege ela da ação do ácido. Então, a acidez ela continua sendo produzida, mas a pasta protege as úlceras, entendeu? E aí, geralmente, você usa isso como um fator adicional na redução da proteção gástrica. O composto de bismuto, ele é a mesma coisa, só que o sucralfato, ele forma o sal de sacarose, né? Complexado com hidróxido de alumínio, e o composto de bismuto, ele forma o subsalicilato de bismuto, tá bom? Mas o mecanismo de ação é exatamente o mesmo, tá bom? Aí eu tenho os análogos das prostaglandinas. Vocês sabem quem são os análogos das prostaglandinas? Vocês já ouviram falar no Citotex? Um medicamento que é usado para um medicamento abortivo? Nós conversamos sobre isso quando eu falei para vocês, quando a gente estudou sobre anticoncepcionais. Vocês lembram disso? O Citotex, ele é um análogo das prostaglandinas, entende? E por ser um análogo de prostaglandina, o que é que ele faz? Lembra que lá no comecinho eu falei dos fatores protetores e dos fatores agressores? Qual era um dos fatores protetores fisiológicos? A prostaglandina do tipo E2. Lembra? O que a prostaglandina do tipo E2 faz? Ela aumenta a produção de muco, né? Aumentava a produção de muco e reduzia a secreção de HCl. Então, o Citotex, ele é um fármaco protetor gástrico na sua essência. Por quê? Porque é o análogo de prostaglandina. Por ele ser um análogo de prostaglandina, ele vai estimular a produção de muco e reduzir a secreção do ácido clorídrico, tá bom? Tem uma rápida absorção, é metabolizado em ácido livre, né? Tem um metabólito ativo. A meia-vida é muito pequena, 30 minutos, então é uma droga que tem que ser administrada de 3 a 4 vezes ao dia, e é exatamente por ela ser essa droga que tem que ser administrada por tantas vezes ao dia, que ela não é mais uma droga utilizada, e também que ela foi, tipo assim, deixou de ser usada para dar lugar para essas drogas mais efetivas, né? Como as outras classes que eu mostrei para você. E também, por que ele não é utilizado como um protetor gástrico? Exatamente porque é por estas ações abortivas que ele tem, entendeu? Na verdade, é uma ação, a prostaglandina, né, do tipo E1 e a PGE1 e PGF1, eles promovem as contrações. A gente viu isso lá, né, no sistema reprodutor feminino, que no útero gravídico, ele promove contrações, né? E promove relaxamento no colo do útero. E aí, isso é bem-vindo, né?
no final da gestação, porque você tem um aumento da prostaglandina e isso faz parte, né, das preparações do corpo para o parto, porque você aumenta a concentração, as contrações uterinas para poder você provocar o parto. Só que no início e na metade da gravidez, isso não é benéfico, né? Isso provoca o aborto. E aí é por isso que essa droga é utilizada como abortivo e é proibida a sua venda, entendeu? Reações adversas, diarreia e dor abdominal, contraindicações do misoprostol, gravidez, por essas razões que eu já falei para vocês, né? E em condições de hipersensibilidade. E é isso, gente. Então, essa imagem, eu acho ela legal, tá? Para quê? Para você ter um vislumbre das principais classes de fármacos, onde que eles atingem e o efeito que eles têm de proteção gástrica, né? Daqueles que interferem na secreção gástrica. Então, revisando aqui para a gente finalizar nossa aula, a gente tem como alvo, né, a regulação da liberação, né, da liberação de ácido clorídrico. Quem que age nessa regulação, né? A cimetidina, por quê? Porque ela bloqueia os receptores GH2 da histamina, que é um dos mediadores que estimulam as células G, né, a liberarem gastrina, que vai liberar, que vai estimular a célula parietal a liberar o ácido clorídrico, né? Nós temos o misoprostol, que estimula o receptor da prostaglandina 2, ou seja, ativa o receptor e estimula a produção do ácido clorídrico, ou de muco, né? E a gente também tem uma classe de fármacos que eu não falei para vocês, porque ela não é usada, não é uma coisa que vocês vão utilizar, né? Que é a dicicloverina. Ela bloqueia os receptores de acetilcolina, e aí, como a acetilcolina também estimula a liberação do ácido clorídrico, né? Pela ativação dos seus receptores lá, tanto na célula G, quanto nas células cromafins, quanto nos receptores muscarínicos diretamente nas células parietais, então também é um mecanismo de ação, né? Só que não é utilizado, vocês não vão lidar com isso, tá? E aí tem o omeprazol, que ele atua já diretamente na bomba de próton, ou seja, ele atua bloqueando a liberação, a produção do ácido clorídrico. Tá bom, pessoal? Hoje não vai ter o Vale do Filipinho, né? Que pena. Mas... Nossa, professor, e o Felipe estava até 2 horas da tarde fazendo docinho, só para ter esse Vale do Filipinho aí de hoje. Poxa, é que não estava nos meus scripts não estar presencial com vocês. Eu realmente gosto de dar aula presencial, porque vocês respondem mais as perguntas. Aí, o online é a única desvantagem, né, que eu acho, é essa, porque vocês ficam mais com preguiça de ativar o microfonezinho, né? Mas eu acho que deu para entender, né? Não é complexa, assim, não tem nada de muito difícil, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. O Arthur já tem experiência própria, né, Arthur? De perguntar. Enfim, gente, o que vocês precisarem, vocês me procurem, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Deu para ficar claro? Deu? Quantos emojis, gente? Professora, Então, qualquer coisa, tá? A gente se encontra na FAMED. Eu já devo estar melhor amanhã, tá bom? Beijo, pessoal. tchau, professora, melhoras. Tchau. Tchau, prof. Tchau, professora. Melhoras. Tchau, toda mulher.